Então, eu, de certa forma, então, desse aspecto, eu não desisti nunca da luta. Continuei, aí ia lá no MDB Jovem, manifestações, vinha Fernando Henrique, vinha outros, vinham fazer palestra em Porto Alegre, eu estava lá. E em 76, então, eu procurei uma organização, comecei a participar de uma organização que não era defensor da luta armada, mas tinha uma visão mais avançada que os PC, e ali nós começamos a construir, trabalhar a oposição sindical, a oposição nos movimentos de vila, até no parlamento, ajudando a eleger, e fomos. E lá em 78, 79, nós começamos a discutir a necessidade de construção de um partido de trabalhadores no Brasil. Eu era afiliado ao MDB, participava da tendência socialista do MDB, que era dirigida pelo Raul Ponte, e lá dentro eu defendi, e foi aprovado pela Comissão de um Partido dos Trabalhadores. O Olívio estava presente e me convidou imediatamente para participar da primeira coordenação do movimento pró-PT no Rio Grande do Sul. E aí, então, PT, vocês já sabem bastante, bem ou mal, da sua existência. Eu vou parar por aqui, porque senão, esse dia eu dei entrevista com uma companheira, a Silvana Moura, e ela foi para fazer 1 hora, nós ficamos 3 horas e pouco. Vou deixar, porque a Inês, então, a Inês tem uma riqueza. A Inês tem uma riqueza de informação, porque ela agiu. Eu era muito mais de bastidor, ela era soldado. Bom, gente, eu vou me apresentar, então. Sou Inês Maria Serpa Ramier. Tá? De formação, eu sou médica veterinária. Eu fiz faculdade veterinária na URGS. De profissão, eu exerci a medicina veterinária. Durante 15 anos eu fui clínica de pequenos animais, como boa parte de veterinário que vive nas urbes. Depois, então, quando eu me separei do meu ex-marido, eu voltei para Porto Alegre e aí fiz concurso para a prefeitura e fui 32 anos médica veterinária da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Me aposentei o ano passado, quando eu completei 75 anos de idade. Tá? Eu trabalhei até a compulsória, entendeu? Senão eu continuaria trabalhando. Mas eu quero dizer o seguinte, eu friso questão da idade, que é importante tu saber. Pô, eu estou agora com quase 76. O Paulo vai fazer 83. 82. 82. Então, nós temos de diferença mais de 5 anos. 6 anos. 6 anos. Naquela época, hoje em dia não faz muita diferença, mas naquela época fazia, entendeu? Então, em 64, quando deu o golpe de 64, eu tinha 16 anos, minha gente. Eu estava no antigo ginásio, tá? Que hoje é uma parte do ensino fundamental, era o ginásio da minha geração. Então, eu era estudante do ginásio, do colégio, do grupo escolar, do ginásio estadual Inácio Montanha, que era um ginásio estadual. Eu sempre estudei em escola pública, menos no científico que eu fui fazer no colégio americano, mas que é particular. Mas, no mais, todo o meu ensino foi público, entendeu? A universidade pública, os pós que eu fiz, mestrado, tudo público. Mas o que eu quero dizer é isso. Então, em 64, eu estava no ginásio e eu estava muito feliz estudando russo, porque assim que eu concluísse o 4º ano ginasial, que era justamente naquele ano, eu iria para a União Soviética, fazer o curso equivalente ao ensino médio, né? E depois a universidade lá, eu ia para a Universidade de Lumumba lá. Então, eu estava trifeliz, porque eu tinha um tio meu, tio Ulisses Câmara Vilar, que era da direção do Partido Comunista do Brasil. Não é do PCdoB, é o PCB, o antigo partidão. Tá?
Então, o tio um dia me perguntou se eu topava ir lá e tal. Eu disse, eu topo sim. Porque eu já estava com discussões com meu tio desde que eu era adolescente, desde aquela minha época de pré-adolescência, adolescência. E então foi a minha primeira grande desilusão na minha vida política, foi que eu não podia ir para a União Soviética, tá? Porque eu ia, aí é óbvio que ali morreu os Neves, deu o golpe. Eu não participei de nada, como o Paulo, que tem não sei o quê, que já estava lá com o sindicato. Eu não, eu era estudante secundarista, entendeu? E fiquei frustrada, meu tio foi para o exílio. Bom, quando eu estava já no ano seguinte, o tio estava exilado no Uruguai, eu comecei a visitar meu tio. E aí eu fiquei 2 anos sendo pombo-correio, foi a minha participação no Partido Comunista, foi ser pombo-correio. Eu ia lá em Livramento. Desculpa, explica o que é pombo-correio, porque... Pombo-correio é o seguinte, gente, é tu trazer correspondência clandestina dos exilados para o Brasil. É arriscado, porque se te pega, tu é preso, entendeu? E eu era uma guria, olha o meu tamanho, eu sou baixinha, mas na época eu era franzininha, pequenininha, baixinha, miudinha. Eu tinha 16, 17 anos, 18 anos, e eu parecia menos, porque eu era muito pequenininha, muito miudinha. Então eu ia de trem até Uruguaiana, minha família é de lá. De Uruguaiana eu ia para Livramento de ônibus visitar meu tio, lá em Livramento. Então eu combinava tudo por carta, tinha que ser por carta, não tinha de outro jeito. Aí eu ia lá, atravessava ali, encontrava meu tio do outro lado, ficava com o tio, aí o tio me dava um monte de tralha, aí eu trazia um saco de bolacha, sem mentira nenhuma, gente. Era um saco de viagem, de lona, que tinha a parte de couro em cima, um zíper. Vinha bolacha, aquela bolacha uruguaia grande, assim, tudo por cima e embaixo, a correspondência toda. Era livro, era carta e tal. Eu me sentia o máximo, né? Eu era a heroína, eu estava o máximo. E aí vinha eu. Aí o pessoal às vezes queria me ajudar a carregar aquilo. Eu disse, não precisa. Lá eu arrastando o sacola, porque se pegasse eu ia ver que era mais pesado do que devia, né? Bom, aí eu vinha, fazia todo o percurso. Quando eu chegava em Porto Alegre, eu tinha 2 contatos aqui. Um era o poeta Lácio Osório, falecido já, e o outro era o pai de uma companheira nossa, pai da Iole, da Iole Kunz. O pai de uma companheira nossa, aí, que é companheira nossa do PT, já falecida. Ele também já falecido. Não falo o nome dele, porque nunca me autorizaram a falar o nome dele. Então, era para ele quem entregava também a correspondência e eles distribuíam. Meu papel era atrás. Tu tem tarefas, né? Minha tarefa era chegar aqui. Assim foi, até eu fazer 17 anos e tal. Aí eu resolvi me rebelar e resolvi ser paraquedista. Aí eu fiquei uma época de rebeldia dos 18, 19 anos. 17, 18 anos eu vim por ali, por aquela época. Aí eu fui ser paraquedista, fui saltar de paraquedas. E fui fazer atletismo e coisa e tal, papapá. Mas a política, ela está no teu sangue, não sai. Aquela situação toda que havia no país, não tinha como... Quando eu entrei na universidade, na faculdade, em 68, foi justamente quando veio o AI-5, né? Aí é claro que eu comecei a participar de todos os movimentos, no movimento estudantil, e na universidade, porque até então eu não tinha me vinculado a nenhum grupo político, entendeu? Desde o golpe. Aí quando eu entrei em 68, então, eu fui fui ficar com o Raul Ponte, entende? No POC, ele, o Marco Aurélio Garcia, o Flávio Kutz, essa turma toda, eu comecei a minha militância com eles dentro do POC. Antes, no Partido Comunista, que eu diria assim, que eu era militante, entre aspas, na verdade eu era só um correio. Mas a política mesmo, de grupo de estudo, de chegar, foi com o POC, o Partido Operário Comunista. E interessante é o seguinte, que o POC, a origem do POC, ele vem de uma
uma divisão da antiga Polop, lá em Minas Gerais. Então, ela dá origem, uma parte dá origem ao POC, o Partido Operário Comunista, e outra parte vai se juntar e criar a VPR. Entende? Vai se juntar com a turma de Osasco, com o Lamarca, uma turma do Rio de Janeiro, o próprio grupo aqui do Carlos Araújo, da turma do Carlos Araújo aqui, e criam a VPR primeira. Mas eu, nessa época, eu estava no POC. Aí, dentro do POC, a gente, naquela época, o presidente do DCE, da URGS, era indicado pelo reitor. Não havia eleição direta para presidente do Diretório Central dos Estudantes. Então, se criou o DCE Livre, que era que votava quem queria. Entende? Então, no ano de 69, eu concorri, junto com outros companheiros, para o DCE Livre, e nós fomos eleitos. Então, éramos 5, entende? Era um presidente e quatro vices, né? O Raul Ponte era o presidente, entende? E depois os outros 4 vices. Eu era uma das vices. Mas, nesse meio tempo, com o ato número 5, começa uma perseguição muito mais feroz aos movimentos. A gente vinha, me lembro que a gente fazia passeatas, e a gente gritava, é pacífica, e vinha a paulada em cima de nós, entendeu? Nós íamos passear até em frente à prefeitura, ali na Borges, no Largo da Prefeitura Velha, porque tinha o consulado americano, era ali naquele prédio na Uruguai. Era por isso que nós íamos até ali, por causa do consulado americano. E aí, que hoje não existe mais, mas existia na época. Então, e aí, eu sempre relato isso, que uma das coisas, para mim, digamos assim, ali que eu me decidi mesmo entrar a ir para a luta armada, foi nesse dia de uma dessas pacíficas, tá, que eles nos encurralaram lá na frente da prefeitura, e a pauleira corre, a cavalaria e parará, e eu e mais uma colega, mais 2 colegas, os guris nos pegaram as mãos assim para nos ajudar a correr, e nos levaram por um prédio ali da Uruguai, nós subimos aquele prédio, subimos as escadas, fomos subindo, aí tinha um andar que tinha, estava um escritório em reforma, e estava lá aberto as portas, e a gente entrou, porque a polícia vinha atrás, subindo as escadas também, e batendo na gurizada. Aí nós entramos ali e tinha uma escada de pintor, e o edifício do lado era mais baixo. Então, a gente botou, os guris botaram, nem foi as gurias, foi os guris que botaram a escada para cima do telhado, e nós descemos para o telhado. E ficamos lá bem quietinhos, nós 4 lá, deitadinhos no telhado. E daí a pouco nós começamos a ver tiro por cima da nossa cabeça. Estavam atirando de cima dos edifícios mais altos e aquela bala passava zunindo em cima de nós, não dava nem para levantar o pescoço. Então, ali eu decidi, não tem jeito, cara, a gente tem, para lutar contra isso, tem que ser diferente. E eu já estava em discussão com companheiros do movimento estudantil que eram da VPR, já tinham, porque eu era uma liderança dentro do movimento estudantil, então eles vinham conversar comigo, papapá. E eu ainda estava reticente, mas aí ali eu me decidi. Aí foi que eu entrei para a VAR. Na época, eu peguei bem o período assim da divisão, da grande VPR que divide nesse reunião em Petrópolis lá, que acaba dando uma divisão, e um grupo se separou da turma do Lamarca, uma turma ficou com o Lamarca, outra turma caiu fora. E eu entrei bem naquele período ali. Aí, nesse período, é que tinha os documentos para discussão que vinha assinado O Pontinho, que era a organização, que não estava com o nome de VAR ainda. Aí, depois é que veio Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, em homenagem aos Zumbidos Palmares, né? Do Quilombo Palmares. Bom, aí, dentro da VAR Palmares, a gente tinha bastante discussão política,
porque a organização, ela se organizava por... Ela tinha uma organização tipo, militar, assim, era por comando, né? Então, era o comando nacional, os comandos regionais, que eram nos estados, e nos estados tu tinha células que eram por comandos. Comando de operação, comando estudantil, comando operário, comando de imprensa, comando de logística, entendeu? E aí, logo que eu entrei, eu comecei, obviamente, trabalhando para ser o comando estudantil, porque eu estava vindo do movimento estudantil. Aí, depois, precisaram de uma ajuda lá no comando operário. Eu fui lá também, foi daí que eu conheci a Sônia, a companheira Sônia, no comando operário. Aí o pessoal diz assim, não, mas aí veio uma ordem do Comando Nacional de que era para nós organizarmos o comando de operações. Então, a gente começou a organizar o comando de operações no Rio Grande do Sul e a companheirada me pediu se eu não queria ir para o comando de operações, já que eu tinha um histórico de ser esportista, de ser paraquedista, parará, piriri, pororó. Aí, então, eu topei e fui para o comando de operações. Foi bem assim, eu estou contando assim, a grosso modo, assim, bem sintético, como aconteceu. Aí fui para o comando de operações. Bom, aí tu tem que fazer treinamento. Então, eu fui fazer treinamento. Então, fui fazer treinamento de tiro, fazer treinamento de sobrevivência na selva, fui fazer treinamento de como construir bombas, vários tipos de bomba caseira, bomba de efeito moral, bomba essa, bomba aquela. Aprendi um monte, sou especialista em bomba. Sério. Aí teve um companheiro que acho, queimou a mão, porque fez mal a mistura da pólvora, fez umas bobagens lá, coitadinho, se queimou. Acontecia acidentes. Aconteceram muitos acidentes. Vários. Um dos acidentes que a gente aconteceu, que é uma coisa que, olha, não faço isso jamais numa organização clandestina, é comprar algo com o teu nome verdadeiro, cara. Usar cartão de crédito. Os cartões de crédito nem existia na época. Celular, cara, hoje em dia, não, naquela época não tinha. Mas, por exemplo, telefone, tu evitava usar, entende? Era tudo em código, entende? E hoje em dia, com essa tecnologia que tem, muita coisa tem que ter cuidado. Hoje em dia, o mais seguro é tu usar correio. Sabe, correio de papel. Não é seguro tu falar as coisas do jeito que vocês falam no internet, nos Facebook, nos WhatsApp, cara, entregar o ouro pro bandido. Entendeu? Tu tem que escrever no papel e mandar as coisas pro papel. Tá falando com o macaco velho. E código ainda, aqueles que eles estavam... E o código também, bom, tem várias formas de código, né? Tem várias formas, tem desde página de livro, e por aí vai. Tem uma aula sobre isso daí. Posso dar um curso só de tática de guerrilha. É brincadeira à parte. Mas, do ponto de vista, isso aqui na parte operacional ali. E nesse processo de treinamentos que a gente fez, a Sônia, inclusive, fez treinamento comigo, vários treinamentos a Sônia fez comigo, só que a Sônia rompeu conosco aqui e resolveu ir para São Paulo. Ela achou que nós era muito devagar. E aí ela era muito porrada. Daí ela foi para São Paulo e ela ficou em São Paulo. Ela foi presa lá, depois veio para cá. Eu acho, inclusive, que a gente tem que resgatar a Sônia, sabe? Ninguém fala na Sônia. Tem as duas filhas dela. Eu acho que ela tem que ser resgatada. A mulher fez um trabalho, sabe, lá no movimento operário, lá no São Paulo. E as pessoas não falam na Sônia. Ela era operária, tá? Mas era um baita cabeça, baita guerreira, sabe? E aí, então, o Edmur Pérez de Camargo, que vocês já devem ter ouvido falar nele, quem conhece um pouco das histórias daquela época, o Edmur, ele era um cara que vinha do PCB, ele foi até deputado pelo Partido Comunista, né? No tempo que o Partido Comunista
era legal, antes de 64, bem antes. E aí ele veio para o Rio Grande do Sul, ele era conhecido como gauchão. Ele era um negro alto, enorme de grande, uma porta, enorme homem. E aí ele fez várias ações de expropriação de banco aqui em Porto Alegre. E ele tinha um grupo que ele criou, que era o M3G, que era Marx, Mal, Marighella e Vara, M3G. E ele era um grupo pequeno, eram os irmãos Teles Frank, o Paulo e o outro, né? O José, né? Como era o primeiro nome? Era o Frank e o Paulo. Era o Paulo Teles Frank, o irmão dele, o Catarina, né? E tinha outros, o Ângelo. o Ângelo, que era motorista de táxi, que morreu na prisão. Bom, aí a gente foi falar, então, com o Edmur, para ele nos dar umas aulas, como é que a gente faz, como é que a gente ajuda, como é que a gente monta uma ação e tal. Então, a gente fez uma ação armada, que foi a expropriação do Banco do Brasil de Viamão, que, na verdade, foi um treinamento que nós estávamos fazendo, por isso pegou uma agência pequena do interior, que era um treinamento que o Edmur estava fazendo para nós, nos ensinando. Então, eu fui junto com o Gustavo Guartschiller, nós fomos lá no banco, fizemos o levantamento do banco, falamos com o gerente, a gente inventou toda uma história, para identificar tudo dentro do banco, pipi. Aí fizemos o levantamento, montamos toda a ação, executamos a ação, deu alguns problemas ali na hora da execução, mas tudo bem. Só que 2 meses depois a gente estava preso. 2 meses. 2 meses, 1 mês. Foi 1 mês e meio depois. O assalto foi no dia... Assalto não, expropriação. Nós não ficamos com nenhum pila daquele dinheiro. Era para a causa, é diferente. Assalto quando tu rouba patinho. Outra coisa é quando tu expropria para a causa. É diferente, é outra conotação. Tá certo. Entendeu? Me falar em assalto, olha, fico furiosa. No dia 12 de março eu estava fazendo prova para Brevet. Como parte do meu aprendizado revolucionário, eu fui fazer Brevet, pilotar avião. E quase que participei de um sequestro de avião. Bom, mas aí a tua fala assim, já foi. Não, já foi de março. Eu estava fazendo a prova e eles assaltando o banco. Aí nós estávamos expropriando. E eles associaram o meu nome a isso. Agora, dessa ação eu só queria contar 2 coisas, que isso está em relatos que eu já fiz no passado. Mas eu, para gurizada, eu acho que é interessante, porque deixa meio engraçado isso, porque a gente também tem que rir um pouco porque é tragicômico. A gente era bem intencionado, né? Aí na hora que nós estávamos fazendo a ação, entendeu? Era um grupo grande, tinha a turma do Edmur e nós. Da VAR Palmares tinha eu, o Gustavo Guartschiller e o Maete Boff. E o Fernando, o Francisco Martinez. O Francisco Martinez é o nome verdadeiro, o Fernando é o nome de guerra. É o Paco. O Paco é o apelido que os torturadores deram para ele. Aí eles... Acontece que chegamos lá e o gerente tinha ido para casa almoçar e levado a chave do cofre, então não tinha como pegar o dinheiro do cofre. Então o grosso do dinheiro a gente não pôde pegar. Aí o Edmur queria que a gente fosse lá na casa do gerente, que morava uma quadra dali, entendeu? Para fazer o gerente vir no banco para abrir o cofre. Olha só, e sendo que a delegacia de polícia ficava 1,5 quadra do banco, entendeu? Aí, e aí nós estamos lá, eu estou aqui na guarda, estão ali, eu e o Gustavo aqui só cuidando. Aí quando eu olho assim na janela, estava um garoto lá sentado na janela, olhando para dentro com os olhos bonitos, dessa ideia, o gurizinho olhando lá com arma lá dentro, o guri olhando, daí a pouco o Piá me viu, que ele viu que eu enxerguei, eu estava com a minha arma. Aí o Piá saiu correndo,
Eu disse, gente, o Piá, vocês não viram, ninguém viu o Piá, só eu, entendeu? Aí ficou naquela coisa, o Edmir cancela a ação, não cancela, cancela, não cancela, até que no fim ele resolveu dar voz de comando, porque ele era o comandante da ação, de cancelar, e aí nós ficamos saímos de lá. Foi a causa, porque daí a pouco a polícia chegou, o guri foi avisar, óbvio, né? Óbvio. Aí saímos de lá. Aí na saída de lá, a gente saiu num carro, daí no meio do caminho, trocamos de carro, pegamos um Corcel branco. E aí estava nesse Corcel branco, estava eu e o Maete Boff, ele dirigindo. O Maete, um cara lá de Caxias do Sul, sem conhecer Porto Alegre, dirigindo aquele entre Viamão e Porto Alegre. Nós nos perdemos, cara. Nos perdemos pelas ruas lá. Tinha que pedir no caminho onde é que eu fazia para chegar em Porto Alegre. Olha só, os caras não foram capazes de estudar os mapas da região para ter uma ideia, um mapeamento, sabe? Olha só que primarismo. É isso que eu estou falando. Que o mundo de criança brincando de guerra. Daí, olha, vou te falar, nós não era fácil, mas nós era peitudo, sabe? Aí nós chegamos em Porto Alegre, o Maete e eu, e a gente tinha combinado de encontrar todo mundo, se encontrar depois, no final da tarde, nós íamos nos encontrar no cinema, no Ritz, que era um cinema que tinha lá na Protásio Alves, entendeu? E o filme que estava passando, nunca vou me esquecer, Macunaíma, não tinha filme mais adequado para a situação, sabe? Não tinha coisa mais adequada. Macunaíma, cara, nós éramos o próprio. Aí saiu e ele chegamos lá, tinha que fazer hora, porque tinha horário X, porque a gente tinha um rigor de horário, entendeu? Se tu marcava um ponto era o encontro, marcava um encontro, que era o chamado ponto, às 5 da tarde, se chegasse o companheiro não estava, tu dava uma margem de mais 5 minutos e tu passava pelo lugar de novo, tu nem parava, porque tu não parava, tu passava, era um ponto andando. Tu marcava nesse lugar, aí eu passo 5 horas, tu não está ali, eu dou uma banda, volto, 5 minutos depois, passo de novo na frente, aí se tu está, eu chego, se tu não está, eu não chego. Entende? Porque era por questão de segurança. Então, por isso, nós tínhamos que... Porque muita gente foi presa em ponto, né? Por isso que tinha todo um cuidado da história do ponto. Aí nós tínhamos horário lá no cinema. E para checar como é que estava todo mundo, o que tinha dado, se ninguém tinha sido preso, parará, piriri. E aí eu estava aprendendo a dirigir, eu ia tirar carteira. Aí o maestro resolveu me dar aula de direção, umas vilas ali perto. Cara, eu fui dar uma ré, e eu bati com o carro no poste, acabou a luz da vila. Caiu o negócio lá do coisa da luz lá. Cara, faltou luz na vila. O pessoal furioso que eu tinha batido no poste, eu querendo me explicar e me desculpar. Olha a situação, entendeu? Aí nós chamamos, bom, e sim, a gente resolveu a situação, resolvemos a questão, mas foi um sufoco, fica 1 hora naquela confusão ali. Mas tudo aí fomos lá para o filme Macunaíma, né? Bueno. Ai. E um dos erros que a gente cometeu, que eu cometi, por exemplo, que eu falei que não se deve fazer isso, é que eu comprei um carro para a organização no meu nome verdadeiro. E esse carro foi usado na fuga do banco, que é o Corcel branco. Então alguém viu um Corcel branco rodando por lá, perdidão, entendeu? Os caras foram atrás do tal do Corcel branco com placa tal. Aí, assim que chegaram em mim, e chegaram no Paulo Teles Franco, ele que era quem estava com o carro. Bom, aí essa é outra história. Ai. Mas eu queria comentar, tirando um pouco das coisas das ações, de coisas que a gente tem que lembrar, que ele lembrou a parte histórica, um pouco da história até chegar o golpe 64, é o que aconteceu também durante a ditadura, que a gente nunca deve esquecer,
que houve no Brasil, em termos de economia, eu quero chamar um aspecto que é a alta concentração de terras e expulsão da nossa população rural para os grandes centros urbanos. E o inchaço das periferias nas grandes cidades brasileiras e nas médias cidades brasileiras. E o grande problema social que isso trouxe para as cidades brasileiras e no campo brasileiro. E isso foi tudo uma política de alta concentração de terra no período da ditadura, dos anos 70. Entende? Então, o problema de terra urbana e rural é gravíssimo no Brasil, sempre foi, desde a época das Sesmarias, vocês sabem disso. E não por acaso, por exemplo, o que está puxando para a Marielle, puxando para as milícias lá no Rio, o que vem? Então, a gente tem que pensar tudo que a ditadura militar, as milícias são herdeiras diretas da ditadura militar brasileira de 64. Por quê? Por vários aspectos. Além do inchaço nas vilas, nas regiões, nas favelas, nas periferias da cidade, do problema territorial urbano e rural, tem também que eles criaram, o Rio, exemplo, eles fizeram isso em tudo que é cidade, mas no Rio de Janeiro e São Paulo é mais gritante, isso daí, em Minas também, eles tinham forças militares, as PMs, as polícias militares, que é equivalente à Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, que eles faziam de perseguição aos opositores ao regime nas vilas populares, as lideranças comunitárias, entendeu? O pessoal ligado às pastorais da terra, a pastoral da juventude, que não era pastoral na época, era outro nome que eles davam, entendeu? Da JEC, da JUC, toda aquela coisa da Igreja Católica que havia, e também das lideranças, principalmente dos movimentos populares mais incipientes que haviam na época. E eles sufocavam tudo, porque não era para impedir que houvesse uma revolta, uma formação e uma revolta, e então as lideranças eles pegavam. E também, o que acontece daí? Há pouco os caras foram se dando conta de que aquilo ali era interessante, porque ali eles têm o domínio do território. Aí vem a questão do tráfico junto, e o tráfico, na verdade, o tráfico é mais fraco do que a milícia, ele se associa com a milícia para poder sobreviver. E tudo isso é decorrente daquela época, ao longo desses anos todos, mas é decorrente daquela época. Tem um estudo que eu queria falar para vocês, tá, que é muito interessante, que é de um professor, um sociólogo da Federal do Rio de Janeiro, que é do José Cláudio Souza Alves, não sei se vocês conhecem. Tá? O livro se chama Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense. É muito interessante que ele aborda esse tema, eu recomendo para vocês lerem, tá? Porque esse estudo que esse cara faz, ele é um grande estudioso da área das milícias, lá sobre o Rio de Janeiro, ele vale para tudo. O Rio de Janeiro é um mapa digamos assim, um raio-x do que ocorre em outras regiões. Outra coisa que eu queria também ressaltar é sobre a questão da teologia da libertação. Como o grande erro da Igreja Católica, através daquele Papa alemão, quando ele proíbe a teologia da libertação e faz os freis saírem de dentro das favelas e das vilas populares. Aí ele abriu espaço, porque não existe espaço na política ou na religião, aí abriu espaço para o crescimento desenfreado dessas igrejas neopentecostais, que vêm com a teologia da prosperidade e atualmente com a teologia do domínio. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Tudo isso tem a ver também com a ditadura de 64, com todo um projeto da extrema-direita brasileira de sufocar o crescimento, o desenvolvimento do nosso país e sufocar a nossa população, nos tornar subalterno ao capital internacional.
Outra questão que eu queria também falar é que naqueles tempos